Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Aqui nesse canal eu ajudo pessoas com fobia social a dominar a habilidade de interagir e se comunicar sem ansiedade. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e o tema de hoje é medo ou ansiedade? Mas antes de falarmos, de entrarmos no nosso tema, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, acione o sininho, só clicar no botão abaixo para você receber os próximos vídeos, as novidades que nós temos todas as semanas aqui nesse canal. Aproveite também, curta esse vídeo porque irá ajudar muitas pessoas. O YouTube entende que esse vídeo, esse conteúdo, né, é um bom conteúdo e poderá dessa forma alcançar mais pessoas. Bom, ansiedade é um estado emocional complexo. Por que eu digo complexo? Complexo porque ela te afeta de maneira física. Você começa a ter as reações fisiológicas, o coração começa a acelerar, a pessoa começa a ter boca seca, ter tontura, vertigem, as mãos, os pés começam a suar, a transpirar. A ansiedade também afeta a pessoa de maneira emocional, também de maneira comportamental. A pessoa ela começa a fugir de locais, de situações sociais. Se ela vê que algum ambiente, alguma situação social irá provocar ansiedade, ela evita. E quando ela está em alguns lugares, pode ser lugares fechados ou lugares públicos, quando a ansiedade dela começa a subir, a aumentar, ela procura fugir do local, né? Ele sente aquela necessidade urgente de sair do local rapidamente. A ansiedade também afeta a pessoa de forma cognitiva. O que isso quer dizer? Afeta o seu pensamento. A pessoa começa a ter diversos pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, e isso se torna um círculo vicioso que a tendência é que a pessoa pense cada vez mais nesses pensamentos negativos, nos piores pensamentos, nos piores desastres, nos piores desfechos. Então, a ansiedade ela se configura de uma preocupação excessiva. Então, a ansiedade da pessoa ela sempre é direcionada ao futuro. Então, a pessoa ela está aqui no presente, só que ela está pensando lá na frente. O que vai acontecer? Nas incertezas, tem muitas dúvidas, eu não sei o que vai acontecer. Ela quer prever o futuro, ela não sabe. Aliás, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Só que ela perdeu essa capacidade de controle, de gerenciar as emoções, de administrar os pensamentos. O medo é um estado básico automático de alarme. E aí envolve a percepção de perigo e ameaça. Quando a pessoa está com medo, sempre vai ter essa percepção e esse pensamento de quê? De ameaça e de perigo, de alguma coisa iminente vai acontecer. Então, medo ou ansiedade? E aí, o que você acha? Será que eu tenho medo ou tenho ansiedade? Na verdade, a pessoa tem os dois. Se a gente pega no transtorno de ansiedade, né, estamos aqui em cima,
Abaixo do transtorno de ansiedade, nós temos várias subclasses, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, temos ansiedade de separação, agorafobia, pânico, fobia social ou ansiedade social, como é conhecido, fobias específicas. Sempre vai ter a ansiedade e o medo. Então, o medo e a ansiedade, eles vão trabalhar juntos. E existe uma diferença, tá? entre a ansiedade e o medo. Às vezes, a pessoa não consegue distinguir, não vê essa diferença, mas para mim, né, que sou psicólogo, que preciso analisar isso, porque eu preciso não só trabalhar a ansiedade. Às vezes, pessoal, tenho ansiedade, não só trabalho a ansiedade, eu também tenho que trabalhar a questão do medo, porque o medo, ele está no âmago, está no centro de todos os estados de ansiedade. Então existe uma diferença. Então a diferença é que a ansiedade, esse é um estado emocional mais duradouro, que sempre a pessoa está orientada para o futuro, ok? E ela é que governa, né, a ansiedade. Ela é que governa a ansiedade. E aí a pessoa sempre tem aquela ideia de e se? Você já parou para pensar um pouquinho? E se eu sair na rua e tiver um ataque de pânico? E se eu pegar Covid-19? Eu vou fazer uma palestra. E se eu falhar? E se der um branco? Sempre com aquela sensação de e se? Eu não vou conversar com aquela pessoa. E se eu passar vergonha? E se? Então, o ansioso, ele vai ser orientado sempre com essa ideia de e se? De o quê? De incerteza, de dúvida. Eu não sei. Será que vai dar certo? Será que vale a pena? Será que será que eu vou arrumar esse trabalho? Eu não sei. Não sei será que que faculdade eu vou estudar, que eu vou fazer? Eu não sei, será? E se não der, se eu não terminar a faculdade? Sempre com essa ideia, e sim. Enquanto o medo, ele é um estado básico, automático, de alarme. Enquanto é um estado emocional que tem uma duração, que dura muito mais tempo, o medo, ele é um alarme. Ele é um estado básico automático de alarme. Agora veja só, é errado sentir ansiedade, sentir medo. Pelo contrário, ansiedade, o medo faz parte da nossa vida. Não tem nada de errado com a ansiedade e com medo. Veja, porque são sentimentos normais, naturais de qualquer ser humano. Então você tem que ter ansiedade. Só que isso não se torna patológico, isso não domina a sua vida. A mesma coisa o medo. Já pensou se nós não tivéssemos medo? Entrasse numa selva, numa floresta e desse de cara com um leão e falando, não, eu não tenho medo do leão, vou enfrentar. Então o medo, ele faz parte. Só que o problema é que nós sentimos medos em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todo momento. Não só o medo, mas também a ansiedade. Ou seja, eu criei um hábito. Eu desenvolvi um hábito e que isso se tornou crônico. Eu fui condicionado. Você vê que tem pessoas, quando ele
ele fica sabendo, ó, na faculdade, na escola, vai ter uma apresentação semana que vem. Uma semana antes, ele já fica ansioso, já fica preocupado, já não dorme, não consegue dormir, por causa do quê? Ele está pensando lá na apresentação. Quer dizer, ele foi condicionando a essa situação, a essa circunstância. Então imagine você, não sei se você já acendeu uma fogueira antes, não sei se você já fez um acampamento, já fiz alguns na minha vida, ou se você já participou de alguma festa junina, onde tinha uma fogueira. Você sabe que para a fogueira ela continuar queimando, acesa, você precisa colocar lenha, você precisa colocar madeira ou outro tipo de material para que ela continue queimando e continue acesa. Assim, da mesma forma que eu preciso da lenha, né, para alimentar a fogueira, assim é o medo, né? O medo, ele alimenta a ansiedade. E o que eu quero dizer? Que a força, o que eu quero dizer? Que o medo é a força propulsora da ansiedade. Eu vou até repetir essa frase para que você guarde. O medo é a força propulsora da ansiedade. É ela que governa a ansiedade, é ela que alimenta. Por isso que eu tenho que trabalhar não só a ansiedade, mas também o medo. E como eu disse, não há nada de errado você sentir medo, ansiedade. Por exemplo, Jesus uma vez falou: ireis, mas não pequeis. Não tem nada de errado com esse sentimento, com a ira. Mas onde que está o problema da ira? Então, se eu for para o extremo, qual que é o extremo da ira? É o ódio, a violência. Agora, se eu pegar o medo não, desculpe, se eu pegar a tristeza, tem alguma coisa de errado em a pessoa sentir triste, ficar triste? Ah, hoje meu cachorro morreu. Já vivia há 15 anos com meu cachorro. É claro que você vai ficar triste e não tem nada de errado. Perdi um emprego, terminei um relacionamento. Com certeza você vai ficar triste, a não ser que era algo que te prejudicava. Aí com certeza vai ser um alívio. Mas não tem nenhum problema com a tristeza. Qual que é o extremo da tristeza? É a depressão. Você pode ver que quando uma pessoa ela está deprimida, ela tem a tristeza diferente, é uma tristeza profunda. A pessoa não sabe explicar, é uma angústia e vem outros sintomas acompanhado. Um vazio existencial, a pessoa começa a se culpar pelos erros, pelas falhas, acredita que está sendo punido, que tem errado mais do que as outras pessoas. Então, vários sintomas começam a se instalar. E agora o medo. Tem algum problema com medo? Não, como eu disse, não tem nada de errado. E o medo é um alarme para te orientar. Será que eu, diante de uma situação, será que eu enfrento ou eu fujo dessa situação? Ou me protejo? Então, qual que é o extremo do medo? O extremo do medo é a fobia. E o que é a fobia? É um medo exagerado, é um medo extremo, meu amigo. E dentro do transtorno de ansiedade, nós temos as fobias específicas, as fobias diversas.
Temos vários tipos de fobia. Tem pessoas, por exemplo, que têm fobia de inseto. Uma pessoa tem medo de barata. Então a pessoa sabe que a barata não vai fazer nenhum mal. Mas é justamente isso, o medo, ele pode ser real ou pode ser imaginário. Mas a pessoa teme, vai sempre temer o pior, que a sua integridade está correndo risco, está sofrendo uma ameaça. Então a pessoa pode ter muito medo de barata, de insetos, objetos, de ambientes, de situações e ter medo de pessoas, que é o caso da fobia social. E você sabe, talvez as pessoas não saibam, mas a fobia social é um dos medos mais comuns que as pessoas têm. No Brasil, existe mais de 26 milhões de pessoas com esse transtorno, com fobia social ou ansiedade social. Tem esses dois nomes. E a situação social que as pessoas mais temem é falar em público. Vocês sabiam disso? Ao José Correia, boa noite, seja bem-vindo. A Jamile, a Denise. Comente aqui, vocês sabiam que falar em público é um medo que as pessoas mais têm? É a situação que as pessoas mais têm? Pessoal do Instagram também. Fernanda, seja bem-vinda. Gerlane. Vitor. Luiz, Ana Paula, Simone. Então coloca o pessoal do Instagram também, comente. Vocês sabiam disso? Então estima-se que mais de 77% da população tem algum tipo de ansiedade ao falar diante de uma plateia, diante de uma audiência. Olha que dado interessante. Às vezes a gente acha que isso é banal, ou até na faculdade, no trabalho, a pessoa não quer falar em público, às vezes a pessoa evita. Procura, né, fazer de todas as maneiras não falar, porque isso é algo que a maioria das pessoas tem dificuldade. E olha que interessante, em 2015 teve um estudo, né, publicado pelo jornal britânico da Sunday Times. O que eles revelaram? Que 41% dos participantes revelaram que tem mais medo de falar em público, de falar diante de uma plateia, do que da morte. Olha que coisa interessante, meu amigo. As pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Não, você tem medo de morrer? Não, não tenho. Não, mas vem fazer aqui uma palestra, vem falar aqui. Nossa, a pessoa já fica apavorada, tem um maior medo. E isso é uma realidade, infelizmente. E o medo de falar em público é uma fobia. É uma fobia específica. Talvez você tenha o seu emprego, você trabalha, você estuda, você é casado, você tem amigos, tem uma vida social, mas quando você vai falar em público, você vai fazer uma palestra, você começa a ter ansiedade, começa a ter crises, evita esse tipo de situação. Isso é uma fobia social específica. E que muitas pessoas falam, não, acho que isso vai passar, só sou tímido, mas não.
E não sei se você sabe, mas com poucas sessões, com sessões de terapias, é possível trabalhar isso. Em poucas semanas você consegue resolver esse problema. Você consegue, talvez seja isso que está faltando para você progredir no seu trabalho, de você ter um cargo de gerência, um cargo de liderança, porque você precisa falar com os seus subordinados, precisa falar com a gerência. Eu já peguei pacientes com essa situação, que ele não conseguia progredir, não conseguia um cargo de liderança porque ele tinha essa dificuldade. Então comente aqui quais são os medos que você tem, quais são as situações sociais que você tem medo. Para a gente contextualizar aqui, o pessoal também do Instagram, você tem algum medo de alguma situação social, de ser o centro das atenções, fazer uma entrevista de emprego, falar em público? E aí, como que a gente vai combater o medo? Que momento que eu tenho que trabalhar essa minha fobia, essa minha ansiedade, esse meu medo? Bom, não é amanhã. O melhor momento de a gente tratar isso é hoje. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer uma dieta, mas eu vou só começar segunda-feira. Aquele espírito de procrastinação, a pessoa sempre com aquela ideia de adiar. Por que não pode começar hoje mesmo? Ah, não, mas se eu começar uma dieta hoje, mas tem a sexta-feira, que é o dia do arrebento, começa as festas, não, sábado tem um churrasco na casa do meu primo, domingo vou sair com a galera, preciso tomar aí também umas bebidinhas e tal, não vai dar para começar hoje, mas segunda-feira eu começo. E não é bem assim, né? Nós sabemos que a pessoa acaba sempre adiando, procrastinando e não resolve o seu problema. O melhor dia, o melhor momento para você combater o medo e a ansiedade é hoje, não é amanhã. O amanhã nem me pertence, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu lembro de um paciente, um jovem, tinha mais de 25 anos, e ele tinha um trabalho legal, e um dos objetivos deles era poder namorar. Ele tinha essa dificuldade, 25 anos, e nunca tinha namorado. E nós fizemos esse trabalho, começamos a trabalhar o medo. Lembra que eu falei que o medo é o que alimenta a ansiedade, é a força propulsora. À medida que a gente começou a trabalhar o medo, a ansiedade dele começou a reduzir. E com isso ele foi adquirindo confiança, foi adquirindo mais força, habilidade para enfrentar as próximas situações. Poderíamos dizer assim que qual que é o oposto do medo, né? A coragem. E a coragem, para eu desenvolver a coragem, eu preciso ser uma pessoa confiante. Só que para eu desenvolver a autoconfiança, ela é algo interna e pessoal. Ninguém pode falar assim, tá um pouquinho aqui de coragem, um pouquinho de confiança. Não. Esse é um trabalho, é um exercício que você tem que fazer, que você tem que construir aos poucos. Eu lembro quando era para mim extremamente difícil falar em público, foi uma das últimas habilidades que eu desenvolvi. Eu já contei essa história aqui diversas vezes, mas eu tive que construir aos poucos, eu tive que
falar para públicos pequenos, fazia comentários, dava minha opinião, fazia discursos pequenos. Depois eu comecei a fazer discursos longos, 10, 15. Hoje eu já consigo falar tranquilamente 1, 2 horas, mas porque eu fui construindo isso. Isso é uma construção. Então, a autoconfiança é uma construção. Você tem que fazer essa caminhada, essa jornada. E foi o que aconteceu com esse paciente. Começamos a trabalhar o medo, a ansiedade começou a reduzir, ele começou a ganhar confiança e durante a terapia, em 1 mês, ele já conseguiu atingir o objetivo dele, que era namorar. Ou seja, isso não tem preço. Você dominar essa habilidade de você poder interagir sem ansiedade, destravar a sua vida social, poder trabalhar, poder namorar com a pessoa que você quiser, que seja uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa agradável, fazer amizades, ter uma vida social, meu amigo, isso não tem preço. Beleza? E se você, meu amigo, ainda está chegando aqui pela primeira vez, pessoal também do Instagram, segue aí a gente no Instagram. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte esse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe também essa live, talvez você conheça alguém que esteja precisando, que é uma pessoa tímida, que tem fobia social, com certeza fará diferença na vida dessa pessoa. Pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê semana que vem na nossa próxima live. Até mais!